noite a todos. O tema que a gente escolheu para trabalhar esta noite foi um tema que eu venho pensando nele há algum tempo, que é sobre a questão dos valores. Quando a gente fica estudando filosofia, fica pensando sobre essas questões, e nós sempre percebemos que há uma grande relatividade nas coisas, nos valores da sociedade atual. Então é muito comum haver uma grande tolerância, e às vezes as pessoas perguntam, os estudantes perguntam assim, mas como pode os valores tradicionais, os valores de respeito, esses valores que nós vivíamos antigamente, eles foram se perdendo. E hoje nós temos valores onde a sociedade não há respeito, não há consideração, há muito crime, há muita violência. E nós nos perguntamos até onde avançamos em tudo isso. E é uma coisa muito curiosa quando você analisa esses fenômenos, que a nível da lei se cria muitas leis para proteger a sociedade, né? Então, por exemplo, você tem a lei agora que combate o racismo. Não deve demorar, deve ter uma lei que vai combater a homofobia. Então, são leis, né? O Congresso brasileiro, por exemplo, está aprovando muitas leis. No entanto, quando você vai para a sociedade real, né? Você vê as pessoas no mundo, a impressão que se tem é que há um aumento da criminalidade, da violência, dos valores, né, invertidos, como se diz usualmente, onde aquilo que era para ser negativo vira positivo. Então, por exemplo, quando você bebe e não bebe, né? Então, o que bebe termina sendo o que está certo, e o que não bebe termina sendo o que está errado. Então, essa inversão de valores coloca a sociedade numa situação complicada, porque a gente fica perguntando o que é permitido viver, o que não é, como é possível modificar a realidade, né, social, que roteiro devemos usar na sociedade para melhorarmos o mundo. Você vê a gravidade desses problemas é tão grande que atualmente há um problema sobre o aborto, né? Inclusive, provavelmente, Dilma, nesse segundo mandato, ela vai ter que enfrentar, o Congresso brasileiro vai enfrentar, provavelmente, a discussão se vai liberar ou não o aborto no Brasil. E qual é o discurso básico da questão do aborto? É que a mulher ela tem o direito de administrar, de comandar, de mandar no seu corpo, né? Então, como ela tem esse direito, o corpo é dela, ela pode decidir ou não continuar uma gravidez. E isso joga a sociedade, no caso a brasileira, mas se pode pensar a nível mundial, num problema extremamente sério, que é aquilo que nós entendemos como valores e aquilo que é importante. Porque observe que quando você pensa dessa forma, a mulher ela é dona do seu corpo, ela o usa, ela o controla da forma que ela quiser, nós caímos num pragmatismo, num utilitarismo extremamente grande. E aí o que acontece? Nesse sentido, os valores se perdem. Então, o que vale é você pensar na utilidade da coisa, na finalidade imediata, mas não em objetivos superiores, objetivos a longo prazo, por exemplo. Então, nesse sentido, quando há esse discurso, está se perdendo outras finalidades da vida. E nós estamos sempre utilizando e vendo as coisas do âmbito muito terreno, né, muito material, e nunca há uma transcendência. Aí é muito curioso que nesse âmbito de pensamento é comum se você dizer assim, então, como é que podemos construir um mundo melhor? A pergunta é, como é que se constrói um mundo melhor se os valores, né, positivos não são valorizados, não são trabalhados? Então você cai num paradoxo de querer um mundo melhor, mas para construir um mundo melhor, temos que trabalhar valores que alicercem esse mundo melhor. Isso é muito básico. Mas ninguém está afim de fazer isso. Então, vem sobre discursos, não é, contrários a essa tese, a essa ideia. Então, quando a gente volta na questão do aborto, é um típico exemplo. Nós estamos pegando a questão da vida e colocando em segundo plano. Só que mais adiante, a mesma pessoa, o mesmo pensamento vai levar o quê? Mas temos que construir uma sociedade mais justa, temos que construir uma sociedade com menos violência, mas como se eu tenho o direito de ir numa clínica de aborto, não é? E ceifar a vida de um bebê, de um feto,
em nome de uma ideia de que esse corpo me pertence. E por que isso acontece? Porque nós não temos a visão transcendente da vida, né? Às vezes eu fico pensando o que é o significado, né, de você gestar uma criança, né? Às vezes eu fico pensando o quanto é sublime uma mulher. Imagine, uma pessoa, um ser humano está em seu ventre, em seu ser, a geração de um outro ser, né, que ao longo de 9 meses vai, né, se formando essa criança, esse novo bebê, que somos nós hoje, né, os adultos aqui, todos nós. Imagine se nossas mães tivessem abortados, nós não estaríamos aqui nesse momento. Então, vai gerando, e se você pensar isso a nível divino, imagine a nobreza e a relevância da mulher ser portadora dessa materialização de um Espírito de Deus. Então, observe que é algo que é de extrema importância, de extrema relevância. E não é algo que você possa simplesmente desfazer-se, não quero, não é relevante. Antigamente, eu pensava que aquelas famílias carentes, pobres, que tinham muitos filhos, como é que pode, né? Fulano, pobre, tem 7, 8 filhos. E na época passada eu pensava que o controle da natalidade era algo que deveria ser feito. Hoje eu penso totalmente ao contrário. Por quê? Porque a perspectiva que temos que analisar essa problemática é a nível espiritual. Então, como é que nós vemos as coisas hoje, né? É muito comum você pensar assim, eu vou ter um filho no máximo 2, porque eu quero ter o tempo para me dedicar à profissão, eu quero viajar, eu quero passear, eu quero viver a vida, Então você começa tudo eu quero para você, mas você não pensa num projeto que envolve o outro, que não engloba outras pessoas. Então, quando eu pensava que como é que uma família carente tem vários filhos, a pergunta é, por quê? Que espíritos precisam nascer em famílias carentes? Por que espíritos precisam nascer naquela circunstância de pobreza e dificuldades? A pergunta é esta. Porque as razões espirituais são outras, né? São razões superiores que levam àquela situação. Eu me lembro de um caso de um homem espírita, a família espírita, e um dia conversando com ele, a história dele é mais ou menos assim. Ele casou-se em torno de 20, 22 anos, ele é mulher, e ele teve 3 filhos em seguida, né? Um filho atrás do outro, em torno de 1 ano, 2 anos, uma coisa assim. E nesse período ele se torna espírita. E a mulher dele, depois do 3º filho, ela colocou um DIU. E naquela época, não sei se era os anos 70, mais ou menos, eles são tudo adulto, o DIU era abortivo. E para o espírita, um dos maiores crimes que o espírita pode cometer é justamente o aborto. Então, o espírita morre de medo, né, de cometer aborto, porque, dada a consciência que possui, se fizer isso, está se comprometendo seriamente com as leis divinas. E ele resolveu que a mulher dele deveria retirar o DIU. Quando chegou na ginecologista, a mulher disse, não posso tirar o DIU de sua mulher, porque esse DIU está muito bem colocado, está muito bem adequado, está perfeito. Sempre aquela história de ginecologista, né? E ele disse, não há possibilidade, tem que tirar o DIU. E assim foi feito, né? O DIU foi tirado da esposa dele. Só que ele ficou com um pensamento negativo na cabeça. Será que não houve um aborto nesse período desse DIU? Né? E ele não sabia. E um dia, numa reunião mediúnica em Salvador, o Espírito vem e diz assim para ele, sua família será construída de 3 filhos, e os 3 filhos já vieram. Você não terá mais filhos. E aí, não usou mais nenhum anticonceptivo e nenhum filho veio mais. E eu perguntei para ele, não acreditei na história, né? É verdade isso? Ele estava me contando para mim, eu tornei a perguntar. Verdade, nós não usamos, mas estava ele e a mulher dele conversando comigo nesse momento, e ele dizia, nós não usamos mais nenhum método, e nenhum filho mais veio. Então, observe que há outras razões que justificam a formação da família. Então, nós sempre usamos os parâmetros, né, materiais, os parâmetros, né, daqui da Terra, mas nós não estamos atentos aos parâmetros espirituais. Joana de Ângeles conta, não sei em qual obra daquela que eu li, que ela diz que, normalmente, quando você impede o nascimento do filho na família, com o seu filho, normalmente ele chega por outros caminhos, chega por uma criança que é abandonada, aquele genro, aquele parente que aproxima da família de uma circunstância de desequilíbrio, porque ele vai vir em alguma circunstância. Só que ele não vem pelo método mais normal, mais comum, né?
e termina vindo por circunstâncias muito adversas, que causam muito mais dor e sofrimento. Então ela está dizendo mais ou menos que essa maneira nossa de fazer a prevenção, né, para evitar a gestação e a gravidez, termina criando um problema a nível, né, de desequilíbrio espiritual. Então todos nós, a maioria, quando reencarnamos, nós planejamos a família. E eu acho muito curioso que nós humanos aqui resolvemos impedir o nascimento das crianças, né? E as mulheres tomam remédio, fazem cirurgias, né? E eu sempre vi a história seguinte: fulana fez ligadura de trompa e de repente não funcionou, teve algum problema e engravidou. Eu ficava pensando que os médicos são muito incompetentes, né? Os médicos fazem a cirurgia e a cirurgia falha. E aí vem a literatura espírita, né? Um dia, está num dos livros, se eu não me engano, Nos Insondáveis Caminhos da Vida, se eu não me engano, desse, de Jorge André, ele conta o caso dele mesmo. Ele, médico, numa reunião, o espírito falou assim para ele: eu vou nascer, vou ser seu filho. Como? A mulher dele já tinha feito a esterilização, não podia mais ter filho, mas vou nascer. Mas como? A espiritualidade tem mais conhecimento que sua medicina. Aí doutrinou o espírito, porque se a pessoa quer um espírito, né, obsessor, lá adiante a mulher engravida e ele nasce. Então observe que, então eu preciso pensar, então esses casos aí que a gente via falar de pessoas que tinham, né, que de repente a cirurgia não tinha funcionado, isso é bem a espiritualidade, não é? Modificando as questões aqui na Terra. Então observe, quando chega a hora de nascer algum espírito, sempre acontece alguma coisa que termina possibilitando esse nascimento. Só que há casos que a dificuldade realmente é muito grande e a espiritualidade superior não consegue contornar a circunstância. E aí a criança não nasce. Então observe que nessa perspectiva o que está em jogo é justamente outros valores, outras perspectivas, outra dimensão da vida. A vida vista no sentido onde ela tem um significado maior, um significado espiritual para a existência. Aí a nossa vida aqui na Terra, ela termina sendo pautada por outros princípios. Quer dizer, imagine que nessa perspectiva o fundamental da vida não é viver a existência, né, passar a vida tentando apenas usufruir como nós somos hoje, né? Nós somos a sociedade do hedonismo, né? Então, prazer em primeiro lugar. Mas deveríamos ser uma sociedade do dever. Então, imagine construir uma sociedade em que o dever nos dê tanto prazer ou mais satisfação do que o gozo do prazer. Então seria muito diferente e nós modificaríamos a realidade social. Quer dizer, imagine que o prazer estivesse em estar com a família, em estar com os filhos, dá trabalho criar filho, né? Dá trabalho, tudo isso é difícil, é doloroso, né? Você educar pessoas, principalmente aqui na Terra, espíritos rebeldes, espíritos ainda desequilibrados, que precisam de muita correção, de muita assistência, né? O mundo superior evoluído é mais fácil, você pega espírito equilibrado, né? O menino vai estudar, ele vai estudar, não precisa nem mandar estudar isso sozinho, né? Não faz coisa errada, porque tem toda a noção já desenvolvida. Aqui na Terra não, é espírito muitas vezes inferior quem tem que educar. E aí eu vejo falar muito assim, família é complicado, né? Família nasce um bocado de pessoas perturbadas, desequilibradas, mas qual é o problema aí? Vem para a gente ajudar a evoluir, não é? Aí vem o papel nosso, já que nós nos dizemos mais equilibrados, né? Normalmente assim, eu venho pensando muito sobre isso, porque eu digo, poxa, eu fico sempre exigindo dos outros que os outros sejam mais equilibrados. Digo, mas eu que tenho que ser o mais equilibrado, eu não posso exigir do outro equilíbrio. Eu que tenho que ter equilíbrio e viver a situação. Porque o outro, ele se resolve a partir dele mesmo, porque eu não posso ferir a autonomia do outro, eu não posso impor minhas convicções, a minha percepção da vida. Então, se eu estou mais equilibrado, eu que tenho que tentar entender a situação. Então, isso foi bom, porque eu já comecei a tentar não ficar cobrando, exigindo muito dos outros, porque a gente fica, né, cobrando, meu Deus do céu. Já muda a visão, você já consegue lidar melhor com essa situação, entendendo que o outro está, talvez, provavelmente, numa percepção, numa evolução espiritual menor que a sua, logo ele se comporta de forma mais infantil, de forma mais ingênua, não consegue ter a sua maturidade, logo é um comportamento que a gente diríamos o quê? Se fosse uma criança, um comportamento infantil, e nós entendemos assim. Então isso tudo vai mudando a percepção e nós começamos a construir uma vida diferente. Então observe, nossa relação com a sociedade, com o mundo, é uma relação muito assim,
de tirar proveito, né? Então, a natureza é agredida, né? A gente estava falando um dia desse sobre a falta de água em São Paulo, né? E aí discussão sobre a questão ambiental, a questão dos recursos naturais, a maneira como a gente lida com eles é destrutiva, é uma maneira assim predatória, né? Aqueles filmes que a gente vê de filmes de ficção, que sempre aquelas civilizações predatórias que invadem a Terra para vir aqui sugar, né, nossas energias, acabar com a água, acabar com os seres humanos e ir embora, também esses filmes de Hollywood. Nós parecemos muito com aquilo, porque nós pegamos os recursos e utilizamos de forma assim desenfreada, desorganizada, assim, como se fôssemos selvagens, bárbaros, né? E não daquela forma civilizada de perceber algo que está acima disso. Eu me lembro sempre daquela carta do índio Seattle ao presidente dos Estados Unidos, quando o presidente americano quis comprar as terras do índio, ele perguntou assim: como é que eu posso vender as terras onde estão sepultados meus antepassados? Como é que eu posso vender as terras onde foi a terra que me alimentou meus antepassados, me alimenta e alimentará as minhas gerações futuras? Então é uma carta, não sei se tem oportunidade, baixem na internet e leiam, é uma carta lindíssima, para mim o maior, né, tratado de ecologia que a gente vê, não é de um índio que a gente diz que é selvagem, né? Ou seja, a gente fala, né, ignorante, etc. Então ele mostra toda aquela questão do cuidado, do zelo com a natureza, como se a natureza fosse um bem, algo divino, porque não é algo que deve ser cuidado, porque vem de Deus. Então a relação é usar, mas usar de uma forma comedida, com cuidado, sem ser com desrespeito. Então mudar essa visão. Então anda na rua, joga lixo no chão, é como se tudo fosse assim, não é? Uma coisa assim que não tivesse valor, não valorizássemos, não zelássemos. E o que acontece com isso? Desequilíbrio ambiental. Veja, nós construímos uma civilização moderna, baseada na ideia de arruinar a natureza. É interessante que o princípio filosófico é dominar a natureza, submetê-la. Essa ideia que parte da modernidade. É como se nós não fôssemos natureza. Então, ao longo desses 400, 500 anos que a gente vem da modernidade, o que aconteceu? Nós construímos indústrias, nós desenvolvemos uma civilização baseado na escravidão. No Ocidente, nós escravizamos milhões de homens e mulheres negras da África, não é? Trouxemos aqui para a América. Então, foi uma civilização baseada em guerras, em imperialismo, em conquista. E, além de tudo isso, nós saímos poluindo a natureza. Consequentemente, geramos um desequilíbrio ecológico que está repercutindo na atualidade. E aí nos demos conta que também somos natureza, né? Porque estamos vivendo no mundo, aí começa a acontecer secas em alguns lugares, além do normal, secas, né, no Sudeste que está vendo agora, ondas de frio muito intensas na Europa, além do esperado, fora de época. Então começamos a ver um desequilíbrio ambiental. Alguns dizem que a Terra iria se rebelar a isso, né? Não sei se rebelasse no sentido humano, mas que esse desequilíbrio ia gerar uma reação da própria natureza, porque a natureza tem mecanismo de correção automático. Então ela procura se reequilibrar. E se reequilibrar pode se voltar contra nós, porque a natureza pode entender de repente que nós somos um estorvo, um fator de desequilíbrio ambiental, e pode querer de repente, né, restringir, nos eliminar. Então, nesse sentido, começa a haver um desequilíbrio muito forte, e isso vai nos afetando, como está criando problemas sérios hoje. Então, essa visão, né, civilizatória é um processo que entrou em crise na atualidade. E hoje de manhã eu estava brincando com meus alunos, a gente estava falando sobre Revolução Industrial, e eu perguntando às minhas alunas, na escola normal, quantos pares de sapato elas tinham, né? E até que era um pouco, né? Umas com 14 pares, outras com 16, outras com 20, porque um dia eu perguntei a uma professora, ela disse que tinha 60 pares de sapato, né? E essa visão é uma visão que predatória da natureza. Aí eu disse a eles que quanto mais pares de sapato tiver, menor vai ser a nota, porque está agredindo a natureza, né? Então, qual é a ideia disso? Precisamos pensar a possibilidade de que, se eu possuo demais, né, se eu uso de forma indiscriminada, estamos tirando o recurso da natureza, e a natureza, esses recursos são limitados. Então, vai gerar um desequilíbrio. O que é que estamos até vendo, né? O que é que se vê, o que é que se prevê na história da humanidade? É que chegaremos uma época em que não poderemos consumir, não é? Há estimativas muito simples. Se os chineses
uma parte dos chineses forem para a classe média, automaticamente, na classe média o pessoal vai ter ar-condicionado, chuveiro elétrico, essas coisinhas, né? E aí o que acontece? O problema não é produzir o ar-condicionado nem o chuveiro, o problema é produzir a energia para alimentar o chuveiro e o ar-condicionado. Criaria um problema sem precedentes na história da humanidade, porque lá tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Então, quando eles entram na classe média, não entra 2 mil, entra milhões na classe média. Então, eles impactam, né, a produção. Só basta lembrar que a maior usina de elétrica do mundo era Itaipu. Hoje não é mais, já é a da China, né? Se eu não me engano, o nome de Três Gargantas. Então, observe que com isto você tem uma produção de energia fora do comum para poder alimentar essa demanda. E o Brasil que já tem isso. Estatísticas demonstram que o horário de pico no Brasil, que era de 6 às 8, já não é mais esse horário. O horário de pico no Brasil já é de 2 às 4, mais ou menos, porque é o horário da tarde do calor e que estão ligados aos ar-condicionados. Porque quanto mais classe média no Brasil, né, a pobreza está diminuindo e a classe média está aumentando, então as pessoas passam a ter mais ar-condicionado, mais consumo de energia, mais hidrelétrica, mais produção de energia. Isso demanda o quê? Reorganizar a produção elétrica no país. Logo, isso tem um impacto ambiental. Isso tem que ser feito de uma forma que não traga desequilíbrio para a humanidade. Então, nós vamos ter que repensar a maneira como nós nos posicionamos e consumimos na natureza. É interessante notar que eu acredito que não demora muito que carro vai ser proibido ter carro. Não demora muito. Em alguns países já há legislação com altas taxas de impostos para as pessoas não terem um veículo, usar o veículo, os transportes públicos. Eu imagino a época em que o carro vai ser, você vai estar na rua, na França, se eu não me engano, já está assim, em Paris, onde você quer um carro, você vai lá, pega, o carro está lá, você paga o aluguel. Quando eu morei lá, eram bicicletas que tinha, né? Você podia pegar, passar o seu cartão de crédito, pagar a bicicleta e sair andando de bicicleta. A bicicleta era pública, né? Chegar em outro lugar, você devolvia a bicicleta num lugar apropriado e você tinha pago aquela cota. Agora, eu vi uma reportagem falando que são veículos. Então, imagino que no futuro teremos veículos. Claro, as pessoas precisam de veículos, às vezes, para ir para lugares específicos, que o transporte coletivo não dá conta, e aí você vai usar esses veículos. É mais barato, ecologicamente é melhor, né? Então, imagine uma sociedade onde nós não teremos mais o carro próprio, porque o carro próprio dá status, né? Para uma pessoa, você tem um carro zero, um carro assim, um carro assado, isso tudo aí, toda aquela coisa, né? Da ostentação, inclusive. Então, mudaria totalmente a percepção, e isso passa por uma mudança de visão de sociedade. Tudo isso leva, que ideia, a uma visão muito mais evangélica, né? Porque é interessante, a gente fala sempre de evangelho no sentido meio assim, moral, né? Não pode fazer isso que é pecado, não pode fazer aquilo que está errado. Se fizer isso, no caso, nas religiões, alguma para o inferno, no espiritismo vai para o umbral, não é? Vai atrair a obsessão, então essas coisas assim, né? Então a gente muda tudo isso que na visão espírita evangélica, que acontece, nossa vida vai ganhando um modelo diferenciado de atuação no mundo como um todo. Então, a minha postura com a natureza é uma postura de zelar o mundo. Minha postura em relação às pessoas e à família é uma visão que eu devo promover o desenvolvimento das pessoas, do bem-estar. Então, eu começo a colocar uma visão evangélica. Não estarei mais preocupado em ter bens materiais, porque bens materiais não me interessam. Eu preciso apenas de bens que atendam às minhas necessidades básicas. Então, eu preciso ter uma casa para morar. No Brasil de hoje, talvez um veículo para transportar, mas no futuro tem um meio de transporte coletivo. Então, esses bens materiais, ter 10 casas, 3 carros, você vai perdendo força na nossa vida, porque isso não será relevante. O relevante é viver bem no mundo. E é interessante porque isso muda a visão, muda a economia. Observe, se eu penso que todos devem viver bem, todos viver bem significa que vou ter menos dinheiro, porque a riqueza não é ilimitada, ela é limitada. Então, se uns ganham 50, 100 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões por mês, aí alguns ganham salário mínimo, outros ganham menos salário mínimo, outros vivem com menos de $1 por dia. Então, quem vive com menos de $1 por dia, normalmente isso é considerado vive abaixo da pobreza ou na miséria. Então, nesse sentido, para que você crie uma sociedade onde as pessoas vivam bem, você vai ter que reduzir esses acúmulos de riqueza.
Aí chegará uma época muito interessante, onde nós iremos escolher as profissões, não porque elas nos dão dinheiro, mas porque elas nos realizam. Então mudará. O médico não vai ser médico porque vai ganhar muito bem, né? Então tem aquele médico que ganha fortuna, porque cobra muito caro, é muito famoso, é um cirurgião, etc. Este médico, ele não vai ser médico pelo dinheiro, mas sim pela satisfação que a profissão lhe dá. Mais ou menos como Cuba, né? Médico em Cuba não fica rico, não ganha dinheiro. Então lá é médico porque ele sente prazer pela profissão. E aí todos iremos escolher profissões de acordo com a questão do prazer que faz exercer aquela atividade. O dinheiro será um dinheiro apenas necessário para você viver e se manter. É diferente. Então eu não quero, porque nessa perspectiva ganhar muito é uma afronta. Então aquele que ganha muito está afrontando o que não tem. Imagine, isso aparece no nosso lar. Se você quiser ler o nosso lar, observa isso. Lá em nosso lar é assim. Quem é capaz de volitar em nosso lar, não volita. Para o quê? Para não gerar mal-estar nos que não podem volitar. Então, olha que sociedade diferente, né? Você possui a riqueza, que é evolução espiritual, para volitar, mas não volita para não inferiorizar o outro. Aqui não, né? Eu tenho dinheiro, aí eu esnobo, né? Eu exibo o dinheiro, né? E mostro aos pobres que não tem. Então, eu estou, né, achatando. Então, na sociedade onde você pensa essas questões, ter muito dinheiro vai causar o quê? Um mal-estar, porque se muitos têm, muitos não têm. Então você não pode pensar no mundo assim. Então na sociedade desta ordem, o que é que vai acontecer? Nossa meta não é ganhar altos salários, mas é ter uma profissão, nos realizarmos profissionalmente. Imagine isso, né? Então a pessoa que quer ser médica, a pessoa que quer ser professor, arquiteto, engenheiro e por aí vai. Então cada um vai se realizar naquela atividade que lhe dá prazer. E quanto ganha? Aí todo mundo ganharia o mesmo salário. Imagine. Eu fico pensando sobre isso, porque nós temos equívocos gravíssimos. Eu fico pensando que agora os juízes querem um aumento para ganhar 35 mil reais por mês. Eu fico pensando, que adianta um juiz se não tem um oficial de justiça para levar a intimação, se não tiver a polícia que ganha menos de 5 mil para prender a pessoa que ele mandou prender, o juiz não seria inútil, porque ele precisa da força policial para fazer valer as decisões. Então imagine que sem policial, sem polícia, não tem juiz funcionando por coisa nenhuma. As sentenças não seriam cumpridas. Então imagine, tem a disparidade, né, de uma... Eu fico imaginando uma cidade sem gari. Imagine, gari ganha pouco, ninguém quer ser gari, não é valorizado, mas imagine, sem gari, sujeira, lixo nas ruas e doenças. Então, o mais grave de tudo isso. Então, imagine, teriam que ser o quê? Profissionais que ganhassem muito bem, primeiro porque é uma profissão que não é valorizada. Segundo, que é uma profissão que traz doença, né, porque é contato com lixo. Então, deveriam ser os profissionais que recebessem mais, seriam bem mais bem pagos da sociedade, mas não são. Então, é uma sociedade que pensa de forma desorganizada. Nós não podemos viver sem os garis. Às vezes eu fico pensando naqueles grandes cirurgiões, né, que fazem cirurgia, transplante de coração, transplante de fígado, aquelas sumidades. Aí eu fico pensando nas pobres das mulheres, aquelas faxineiras que limpam os hospitais, que esterilizam os instrumentos que ele vai usar para que não haja infecção hospitalar, senão a pessoa morre. Transplanta o coração, mas morre depois porque pegou uma infecção. Essas pessoas ganham muito menos do que eles e são tão necessárias quanto, porque se não houver higienização, não é? Você faz uma cirurgia e a pessoa morre de problemas da Idade Média, né? Que é infecção. Então, tudo isso recoloca a questão de que as profissões não deveriam ter hierarquia nesse sentido. Elas são todas importantes, são, portanto, fundamentais. E deveria se valorizar financeiramente profissões desvalorizadas, aquilo que ninguém quer ser. Então, aí você pagaria melhor para compensar, de alguma forma, esse prejuízo. Então, imagine que isso é pensar uma sociedade diferente. Como é que se pensa isso? Se você introjeta o evangelho em você mesmo. Porque aí você extrapola a percepção normal que você tem da vida. Então, qual é a minha finalidade da vida? É viver a vida de acordo com que eu melhore, me melhore espiritualmente, avance espiritualmente e consiga ser um fator de melhoria do mundo. Então eu vou tentar trabalhar ao meu redor para que todos sejam melhores, mais felizes. E não naquela ideia de pensamento de supremacia, de aquisição de bens materiais, de riqueza, de poder, etc. Nada disso seria valorizado por mim. Então você viveria uma construção de uma sociedade melhor. Isso é uma perspectiva espiritual, porque aí começa uma outra visão
a ideia de que no universo de Deus, isso é fundamental de ser percebido, há uma ideia de universo ético. Hermínio Miranda fala muito sobre isso, quando ele diz o seguinte, que o universo, a vida, ela tem princípios éticos. Então, agir contra a ética é agir contra a ordem do universo. Então, toda vez que eu penso de uma forma que não estimule essas relações, não é, de integração, de harmonia, de conjunto, eu estou indo contra a ética do universo. Então, quando eu penso em mim e não penso no outro, quando eu ajo em benefício de mim e prejudico o outro, eu estou indo contra a lógica do universo. Logo, eu estou me comprometendo espiritualmente. De alguma forma, isso vai me prejudicar e vai gerar uma necessidade de refazimento no futuro desse problema. Então, todas as vezes que nós agimos antieticamente, nós estamos agindo contra a ordem do universo. Então, nessa perspectiva, a ética do universo é tão lei quanto a lei da gravidade. Então, observe, isso está muito claro na literatura espírita. Quando Kardec entrevista os espíritos no livro Céu e Inferno, eles estão descrevendo lá como eles estão. Mas qual é a tônica ali? O que eles fizeram aqui na Terra é que está determinando onde estão no mundo espiritual. Quem fez o bem, quem sacrificou, quem renunciou, quem sofreu, está muito bem. E quem foi oprimiu, fez o mal, está muito mal. Então, observe que isso é automático. Não é? A literatura espírita é recheada disso. Então, mostra o quê? Que fazer o bem é algo que é da lei do universo. É por isso que Jesus veio há 2000 anos no Evangelho falando o quê? Amar o próximo como a si mesmo, perdoar, tolerar, não é isso? Nós entendemos sempre o Evangelho como um código moral, né? Mas não entendemos o Evangelho como um roteiro, um código, dizendo como se devemos nos comportar no universo criado por Deus, que é um universo ético, e que toda ação antiética vai gerar uma correção. Então, nesse sentido, viver dessa maneira idealizada, né, que nós imaginamos de um mundo melhor, significa, acima de tudo, viver segundo os princípios das leis universais. E é interessante que, vivendo assim, se é feliz. Não é? Imagine, eu fico vendo, quando nós ouvimos relatos de outros países, né? Imagine em locais onde todas as crianças em idade escolar estão na escola, em escolas de qualidade, têm acesso à saúde, a gente fica tudo encantado, né? Ou seja, essa ideia de que você vai criando uma estrutura onde todos têm oportunidades iguais. Então, o filho daquela mulher, talvez, de uma profissão mais simples, tem a chance de alcançar o sucesso profissional de um filho de um empresário, de um grande político. Estão nas mesmas condições porque estão estudando em escolas que permitem e que oferecem as condições, né, de ensino, de aprendizagem iguais para os dois. Então, quem tiver o interesse, a capacidade, que vai andar. E aí a gente pode lembrar, no caso aí, de Platão, né, quando ele fala na República dele, onde ele diz que o Estado deveria organizar escolas onde todas as crianças deviam ser educadas pelo Estado. E aí olha a ideia de Platão, você ia separá-las por aptidão. E ele diz o seguinte, olha, o filho do governante, do político lá que manda na cidade, muitas vezes pode executar uma função muito mais simples do que o filho da lavadeira, porque ele pode ter muita aptidão do que o outro. Ele faz essa inversão. Então, Platão já pensava uma sociedade onde essa organização seria dessa ordem. Nós alcançamos isso em muitos países, onde ser pobre, ser da classe média mais baixa, não impede de você ter grande ascensão intelectual, porque todos têm acesso à educação igualmente. Só que nesses países tem algo interessante, que é a alta taxa de impostos. Então, no nome de países como a Suécia, a taxa de impostos ela é altíssima. Só que o que acontece nesses países, que não ocorre no Brasil, é que esses impostos estão revertidos para a população. Você tem saúde de qualidade, educação de qualidade, segurança de qualidade, né, justiça de qualidade, infraestrutura de transporte de qualidade. Então, isso volta. Então, nesse sentido, que cobrar impostos, não é, da sociedade redistribui. Por exemplo, na Inglaterra mesmo, é considerado como um sistema de saúde modelar para o mundo. Ele é gratuito, universal, para todo mundo e de qualidade. Mas como é que isso é conseguido? Através dos impostos. Os mais ricos, que têm mais dinheiro, pagam mais do que os mais pobres, óbvio. E você redistribui isso. Então, é uma coisa que nós precisamos mudar a mentalidade no Brasil, é não ser contra impostos. Por quê? Porque os impostos é quando nós produzimos riquezas, uma parte do que nós trabalhamos vai para o Estado, e o Estado redistribui
para auxiliar aqueles que têm menos. Isso é fraternidade, é solidariedade em outra perspectiva. Imagine. Então, eu não preciso dar um centavo, um real, um esmolé a uma pessoa que está passando fome ali, porque eu não preciso fazer isso. Isso chega via o próprio sistema do Estado. Então, em países desenvolvidos e países ricos, não há miséria. Então, não há como fazer caridade nesse sentido. Aí eu fiquei pensando a ver, então, quem é em país rico não evolui espiritualmente, não tem como fazer caridade. Então, muda, é um problema sério, né? Aí, qual é o problema aí? A caridade está em outro nível. Até Oswaldinho leu nesse texto aqui. Quando diz o quê? A caridade não é só dar a moeda, que essa é a parte mais fácil, mas é moral, é mudar-se para o interior, é suportar o outro, é compreender, é tolerar, é não fazer intriga, né? A caridade real é um outro nível. É um nível onde você se modifica internamente e vai criar uma situação onde vai compreender, vai tolerar, vai amar, vai auxiliar, não monetariamente, mas na sua convivência, no trabalho, na família, é um outro nível de caridade muito mais complexo, muito mais difícil, porque exige muito esforço interior para viver. Então, muda totalmente. Então, em países ricos, não há miséria, também se evolui espiritualmente, porque modifica as questões, não é? Modificam a maneira como nós lidamos. Então, tudo isso vai criando uma ideia de que a percepção de viver o Evangelho é vivê-lo numa maneira, numa totalidade, que vai modificando os valores que estão na sociedade. Então, esses valores são sempre o quê? O valor de fazer ao próximo o que gostaríamos que o próximo fizesse a nós mesmos. Então, essa é a bandeira, é o paradigma, é o divisor, é o horizonte. Então, toda vez que a gente for pensar, toda vez que formos tomar decisões, tomarmos decisões nessa perspectiva de sempre pensar que se eu estivesse no lugar do outro, isso me agradaria, e lembrar sempre, pensarmos nós espíritas, pensarmos sempre que a meta é a questão espiritual. Então, quando estamos vivendo nesse mundo de loucura, de insanidade, onde tudo é permitido, onde todo caminho é caminho, qual caminho eu vou escolher? O meu caminho. E aí é necessário voltar para as questões evangélicas. É necessário ler o Evangelho para tentar criar a sua própria caminhada, escolher seu próprio caminho no sentido espiritual. E, nesse sentido, vai tirar essas opções todas, que muitas vezes são de loucuras, e vai reencontrar aquilo que é o correto, o que é adequado àquele momento seu de sua existência. E evitar os discursos falaciosos, né? Há muito discurso falacioso que é de liberdade, não é? Mas, na verdade, é falta de responsabilidade, né? Isso acontece muito. Então, nós temos que ter muito cuidado para não ferirmos essas questões e nos comprometermos espiritualmente. Diz Joana de Ângeles mais uma vez que esse momento aqui na Terra é um momento de transição, onde estão sendo selecionados os espíritos, de que armadilha estamos vivendo. Porque imagine, nós vivemos uma sociedade da civilização, da liberdade. Quanto mais liberdade, mais responsabilidade. Lógico, né? Se eu faço uma coisa que eu não tenho responsabilidade, porque é assim que se faz, serei menos punido. Mas se eu tenho a liberdade de escolher, a escolha que eu fiz, eu sou responsável por ela, por a minha escolha. Então, o que acontece na atualidade, nesse mundo aí que está aí fora, onde tudo pode, onde tudo está nessa permissividade, aquelas pessoas, aqueles espíritos, que nessa hora de escolher o caminho equivocado, perderão, que a gente chama de bonde da história, que acontece, não vão passar para o mundo de regeneração que está aí na aurora, como a espiritualidade, né? Já aparecem os primeiros raios desse mundo novo. Então, o que é importante perceber? Eu não posso entrar nesta onda, não é? Essa onda de desequilíbrio. Eu tenho que estar atento para não me envolver nesta onda, né? Não me perder nessa loucura. Então, o que acontece? Temos que orar muito, ler o Evangelho, para que possamos distinguir aquilo que é relevante daquilo que não é relevante. E o que é relevante? O relevante é o aspecto espiritual do ser. A transcendência, aquilo que nos leva para o divino, porque vivemos no divino, vivemos em Deus. Tudo que nos afasta da perspectiva divina
é um equívoco, é um erro e vai levar provavelmente a sofrimento. Então é necessário mudar o foco, é necessário mudar essa percepção. Então por isso, quando a gente pensa, não há valores definidos, por quê? Porque hoje a escolha não é mais por decisão social. O que acontecia antigamente? A mulher, por exemplo, era reprimida socialmente. Hoje ela é livre tão quanto o homem. Então qualquer decisão caminho que ela tome, é uma decisão dela. Não é mais uma decisão social, leis sociais, não é regras sociais que fixavam os papéis, que fixavam os caminhos das pessoas. Hoje não é mais assim. Então há liberdade. Então o caminho que você escolher é porque você optou por este. E se você, nesse mundo, não é, de tantas ofertas, escolhe as questões espirituais, opta por isso, o que é que você está revelando para a espiritualidade? Que são esses valores que são fundamentais para você. Então está lhe distinguindo naturalmente nesse mundo de opções. Por que isso? Porque o paraíso, uma terra promissora, esse mundo de regeneração prometido, né? Que é bem-aventurado os mansos e pacíficos, porque possuirão a terra. Possuir esta terra não é uma determinação de Deus, é uma escolha nossa. E aqueles que não quiserem, também é uma escolha. Irão viver em mundos adequados à sua condição espiritual, porque não vai haver uma opressão. E Peixinho falava aqui sempre uma coisa muito interessante, que ele dizia, o céu é uma cidadela de homens livres. Isso é fundamental, porque quem está no céu, na espiritualidade superior, não pode olhar para esses valores terrenos tão efêmeros e passageiros. Não dá para pensar que um Leon Denis, um Allan Kardec, uma Irmã Dulce, um Franciscano Xavier vai estar olhando para a terra, como eu gostaria de estar aqui vendo a terra, para viver carnaval, não sei o quê. Isso é coisa primitiva. Ele está vivendo experiências espirituais em regiões de felicidade plena, nem lembra mais no sentido de que da terra, no sentido de que tinha apego a essas vivências, né? Lógico que ele lembra em outro sentido, né? Os espíritos que estão aqui evoluindo e que vêm para cá a auxiliar. Mas não nessa ligação com a estátua de Jó, a mulher de Jó, que olhou para trás e virou estátua. Então, nesse sentido de que no paraíso, no céu, todos estão lá por livre e espontânea vontade, porque aderiram a esta proposta. E eles percebem o quê? Eles percebem que viver em Deus, viver essa harmonia que é a felicidade. E qual é a felicidade suprema? Servir. Não é? Que interessante, muda. Nesse nível de espiritualidade, o fundamental não é mais ganhar presentes, é dar presentes. Não é? A gente fica tão feliz quando ganha um presente, né? Poxa, alguém me deu um presente, é tão bom. Mas nessa perspectiva muda. Nós vamos sempre servir, porque aí nós nos tornamos felizes. E aí nós entendemos histórias como a de Renúncia, no livro Renúncia, de Alcione, quando ela, lá vivendo uma estrela Sírius, um mundo feliz, né? Emmanuel diz que é um lugar de indescritível beleza, não é? E ela resolve, imagine, voltar à terra para socorrer o espírito amado dela que vivia aqui no umbral. A gente diria, como ela sai desse paraíso para sofrer. A gente fala diferente. Como eu posso estar no paraíso quando os que eu amo estão no inferno, nos umbrais da vida? Não há paraíso se aqueles a que eu amo não estiverem partilhando da minha felicidade. Muda totalmente a perspectiva. Aí ela volta para a terra, vai fazer uma reencarnação de sofrimento e dor para auxiliar um grupo de espíritos que estão aqui endividados, sua mãe inclusive, Madalena, etc. e outros. Então ela vem para cá, reencarna aqui na terra com a ideia de que o amor vai levá-la a renunciar àquela grande felicidade para vir sacrificar aqui na terra. Aí eu me lembro de história do tipo em que as pessoas falam assim, como pode aquela mulher, aquela mãe de família sacrificar 10, 12 filhos, lutando pela sobrevivência, tentando alimentar aquelas bocas? Como é que pode? Deus permite isso? A gente não entende. São almas que resolvem sacrificar para auxiliar aqueles espíritos endividados. Tem aquelas mães que as filhas muitas vezes se prostituem, né? Quantas vezes acontece isso? A gente vê aquelas histórias terríveis. Meu Deus, como é que isso é possível? Como Deus permite? São almas que vêm do mundo espiritual para cá, para tentar reerguer aquelas almas caídas. Então muda a visão, muda. E a gente poderia elogiar, chegar uma época que vamos elogiar isso. Vitoriosos e bravos, né? Soldados guerreiros,
são aqueles que têm na sua família os espíritos endividados, aqueles que são renitentes no mal, que não querem evoluir espiritualmente e se propõem a sair do mundo espiritual para aqui, para a terra, para poder ampará-los e incentivá-los bem. Esses são verdadeiros heróis, né? Heroínas anônimas do mundo e que nós não conhecemos as suas histórias, não sabemos quem eles são. Isso realmente é o aspecto sublime da lei de Deus. E nos lembrarmos, quando nós éramos os espíritos renitentes, quando nós praticávamos o mal, quando nós matávamos, nós assassinávamos, nós estuprávamos, quando nós vivíamos essa barbárie e hoje estamos reequilibrados porque alguém na espiritualidade superior apostou em nós, investiu na gente e nós estamos hoje nos erguendo espiritualmente porque há uma série de espíritos que avalizaram nossa reencarnação e estão defendendo ela nesse momento no plano espiritual e estão nos acompanhando e nos esperando para que cheguemos lá do outro lado vitoriosos nessa proposta espiritual de crescimento. E os depoimentos da espiritualidade dos espíritos que desencarnaram, quando voltam a dizer pela mediunidade, se eu pudesse, eu tinha feito mais, né? Eu tinha auxiliado mais, eu tinha compreendido mais, eu tinha amparado mais, eu tinha renunciado mais, porque aqui é muito bom, aqui é maravilhoso vir aqui, é de uma satisfação, de uma felicidade indescritível, né? E Jesus já havia prometido, né? Estou indo na frente, preparar o lugar e estarei lá esperando, porque onde eu estiver, quero que estejais. É uma promessa divina que o Mestre nos fez há 2000 anos. Falta nós arrumarmos nossas malas para estar lá com Ele. Que Deus abençoe e nos dê uma boa noite.